Salve, salve meu povo adicto, passando aqui para poder passar uma visãozinha para vocês sobre o que está rolando no mundo em relação ao Afeganistão. Então a galera tá vendo aí muita coisa, né, principalmente aqui no Instagram, né, e nos noticiários por aí, dessa crise humanitária que está assolando a população civil do Afeganistão, né? E por que que isso está acontecendo? Quem é esse tal de Talibã, né? Bem, Talibã, vou esclarecer logo isso para quem, né, tem dúvida. Talibã, na verdade, é uma mistura de regime com exército, com partido, né? Ele surgiu em meados dos anos 90, né? E foi um embrião daqueles insurgentes que colocaram, na época, a antiga União Soviética para fugir com apoio da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Ainda era Guerra Fria, quando tentaram invadir, né, o território afegão. E nesses anos 90, né, esse grupo foi crescendo e o objetivo dele principal era a criação de um Emirado Islâmico, né? O que seria esse Emirado Islâmico? Seria a criação de um território afegão totalmente baseado na chamada Sharia. O que é a Sharia? É a lei islâmica adaptada para a política do país, ou seja, você criar um país em função dos princípios, né, do Alcorão, que e partes do Alcorão que são consideradas assim por eles, né, por isso que eles são chamados de um grupo fundamentalista islâmico radical, né? Eles têm uma origem sunita, né, para quem não sabe, existem várias vertentes do islamismo e a vertente sunita é uma delas, mas eles são bem radicais e eles queriam implantar isso daí. E eles conseguiram ir tomando territórios do Afeganistão durante os anos 90, né, do meados 1995, 96, até 2001, né? E aí o que vai acontecer em 2001? Em 2001 a gente tem o atentado das Torres Gêmeas, né, o 11 de setembro, e aí você vai ter uma guerra ao terror, né, que o presidente, na época, né, o presidente Bush, o George W. Bush, né, ele era o presidente dos Estados Unidos nesse momento, e aí ele decreta essa guerra ao terror, e como na época quem havia assumido o atentado foi a Al-Qaeda, que era um grupo liderado, um grupo de origem afegã, um grupo radical islâmico de origem afegã, liderado pelo Osama Bin Laden. E esse grupo, o Al-Qaeda, ele era um grupo pária, né? Ou seja, ele era protegido pelo Talibã, né? O Talibã protegia as ações radicais terroristas da Al-Qaeda. E por esse motivo, o que os Estados Unidos fez? Enviou tropas para lá, né? Basicamente para fazer o quê? Expulsar todos aqueles que fossem apoiadores do regime Talibã e também por conta deles estarem escondendo informações, não querer entregar o Osama Bin Laden, que a essa altura já era o terrorista mais procurado, né, do mundo, dos Estados Unidos, o número 1, o inimigo número 1 dos Estados Unidos, porque existia esse revanchismo muito forte dos Estados Unidos querendo devolver, né, esse incidente terrorista tão marcante, tão sinistro que foi o atentado às Torres Gêmeas, né, e ao Pentágono. E aí o que vai acontecer? A partir desse momento, os Estados Unidos vai chegar forte no território. E aí os talibãs meio que vão se recolher, vão sair de lá, né? E basicamente a gente vai passar 20 anos, basicamente, né, do Afeganistão com tropas norte-americanas, né, fazendo a cobertura do território, tomando conta, evitando com que os talibãs avançassem nas cidades onde eles já haviam avançado em meados dos anos 90. Então eles ficaram ali vigiando e tal. E claro, os talibãs, eles não estavam mortos, eles estavam esperando a oportunidade para eles poderem voltar, né? E aí o que acontece? Com a saída do presidente Trump, né, e a chegada do presidente Joe Biden, o que o Biden fez? O Biden, ele assumiu uma postura que na verdade era a postura que o Obama queria ter, mas, né, como ele saiu e acabou entrando um candidato republicano no lugar dele, que foi o Trump, acabou que essa política de retirada gradual dos soldados, né, do Afeganistão ficou para depois. E aí, com a chegada do Biden, o que o Biden fez? Primeira coisa, ele foi, né, inflexível nisso. Ele falou, não, vou retirar as tropas dos Estados Unidos, né, vou tirar os soldados americanos de lá, nem que a gente precise enviar mais soldados para poder tirar os que estão lá, nós vamos retirar e vamos deixar o Afeganistão seguir o rumo deles, né? O que tiver para acontecer é problema deles, né? E realmente foi isso que foi acontecendo. E aí, com essa retirada gradual
desses soldados norte-americanos de dentro do território, como que ficou o Afeganistão? Ficou livre. Livre para os talibãs estarem recuperando e retomando aqueles territórios que haviam sido perdidos anteriormente. Né? Basicamente um mês atrás, né, vamos colocar assim, porque essas invasões do Talibã elas foram se acentuando de um tempo para cá. Mas até o próprio presidente, né, do Afeganistão, ele foi embora. Né? Depois que Cabul, há 2 dias atrás, foi tomado pelos talibãs, ele meteu o pé com medo, né, de repente ser pego e ser preso e ser morto. Né? E por que isso? Porque os talibãs eles são assim, extremamente violentos e radicais em relação aos cumprimentos dos rigores da religião, né? E aí o que tem a ver, professor, esse monte de gente querendo fugir, querendo pegar avião, né? Avião saindo de lá, indo para... no caso a gente tem ali Uzbequistão, Cazaquistão, alguns países ali que estão próximos ali, que eram da antiga União Soviética, né? Que estão ali próximos ali ao Afeganistão. E esses países, inclusive, estão até permitindo a entrada de pessoas, desde que não estejam armadas, né? Inclusive soldados nacionalistas afegãos, que estão também deserdando, né? Porque não tem como lutar mais contra o Talibã. O Talibã já, em número, né? Em territórios, ele já é muito maior. E qual é o grande problema? A população está fugindo justamente porque os talibãs eles são inimigos de todos aqueles que não praticam o islamismo da forma radical como eles praticam. E a Sharia, que é a lei islâmica aplicada para o Estado, ela faz o quê? Ela tem uma cobrança muito radical em cima do cidadão afegão. Então, por exemplo, a questão do uso do hijab, né, que é aquele pessoal que conhece como burca, né, mas é aquele véu, né, que a mulher tem que usar. Esse véu, no caso da Sharia, né, dos talibãs, é obrigatório o uso disso, de qualquer... e tapando o rosto, inclusive. A mulher não pode sair se não estiver acompanhada do homem. O homem tem que se vestir, não pode aparecer nem o calcanhar dele, né? O homem tem que deixar a barba crescer. E as mulheres lá, elas são muito massacradas dentro desse regime, né? Dentro do Talibã, elas são muito massacradas. Aquelas que são pegas em adultério, elas são punidas como era na época de Cristo, por exemplo. Entendeu? Colocam ela dentro do buraco e apedreja a mulher, né? E por que a gente fala que isso tudo é uma crise humanitária? Porque ainda que há uma galera, né, especulando, falando, porque Estados Unidos teve que sair e tal, ó, bem feito, imperialismo se ferrando. Esse tipo de crítica, né, para querer justificar um imperialismo, isso aqui não se aplica nesse caso. Por que não se aplica nesse caso? Porque não existe ali um objetivo muito claro, né, dos Estados Unidos em interesses no Afeganistão, né? Até porque o Afeganistão é um país que tem um IDH baixíssimo, né, IDH de 0,51, quer dizer, está na posição 165, né? É um país considerado um país pobre. E não existe basicamente interesses norte-americanos ali. E existia o interesse norte-americano que era o quê? Capturar Osama Bin Laden, né? Então, e quem já assistiu aí aquele filme A Hora Mais Escura, né? Viu ali o que foi a reprodução da ofensiva, né? Que foi criada pelos Estados Unidos para poder prender o Osama Bin Laden. E que era o quê? O cérebro da Al-Qaeda, né? Mas que acabou não adiantando muito porque saiu a Al-Qaeda e deixou o Estado Islâmico, que é muito pior. Mas, enfim, então o que a gente está vivendo hoje lá, basicamente, é isso, uma população. Todos aqueles que não se adaptam a esse estilo radical do Talibã, eles temem a presença do Talibã ali. Por quê? Porque eles sempre foram muito violentos. Apesar deles terem garantido perante a mídia internacional e perante até a própria ONU, com a chancela dos Estados Unidos, de que eles iriam garantir a vida da população, né? Sobretudo aqueles que não pertencem diretamente à causa deles, à causa dos talibãs e tal. Apesar deles terem dito isso, o povo não acredita nisso, né? Porque o povo já viu no passado as ações deles, foram ações cruéis, foram ações, né? Eles matam realmente, né? Sem dó, sem piedade, e muito pelo contrário, eles categorizam pessoas que não seguem a Sharia da forma como eles concebem como infiéis. Então realmente tem que morrer, né? Eles realmente matam, né?
E aí o que vai acontecer? Eles já dominaram tudo, dominaram não só os territórios, mas dominaram também os meios de comunicação. Então a tendência agora é o quê? É que seja implantada, o Talibã é visto como uma ditadura religiosa, né? Uma ditadura religiosa. Por quê? Porque o que eles querem que seja estabelecido dentro do território do Afeganistão é justamente o quê? Um país em que todas as pessoas sigam a religião islâmica. Não basta ser da religião islâmica, tem que seguir a religião islâmica do jeito que eles pregam, né? E aí o que acontece? Como o governo anterior era esse governo mais moderado, né? Então você não tinha esse rigor todo com a população. A população tinha uma certa liberdade, né? Com o governo anterior. E a chegada do Talibã impõe o quê? Impõe novos comportamentos. E comportamentos o quê? Comportamentos rigorosos, comportamentos de mão de ferro, comportamentos de ameaça até de morte para essas pessoas. E aí o que acontece? Pessoas que tinham cargos no governo ou eram parentes de pessoas próximas ao governo estão com medo de sofrer o quê? Retaliações, de ficarem lá e, porventura, os talibãs descobrirem, sua irmã trabalhava no governo, seu primo, né, isso e aquilo, entendeu? Descobrir alguma coisa e causar alguma retaliação a eles. Por isso essa retirada em massa, né? Por isso eles estão tão desesperados, querendo sair dali, querendo ir embora. Por quê? Porque muitos deles estão com medo do que vai acontecer. E aqueles que ficaram, muitos estão até demonstrando assim uma falsa subserviência, né? Tipo assim, estão fingindo que estão felizes com eles lá, né? Saem às ruas, tiram fotos, né? Fazem selfie com os talibãs e tal, para tentar demonstrar respeito, demonstrar que estão aceitando, né, o poder, né, o poder dos talibãs sobre eles enquanto população. E a verdade é que é uma crise humanitária sem precedentes. Hoje mesmo, né, esses aviões que os Estados Unidos enviou para poder estar retirando alguns desses afegãos que estavam querendo fugir, né, estavam querendo sair do país, a gente teve morte, né, durante esse processo, porque a população estava tão desesperada querendo entrar no avião que tiveram que ser dados tiros, né, para cima da multidão, para a multidão sair de perto do avião, que as pessoas simplesmente estavam se pendurando nas peças do avião. Algumas chegaram até a ficar no avião durante o levantar de voo do avião. Pessoas caíram do avião, né? Pessoas que estavam do lado de fora do avião e que acreditavam que iam conseguir fazer a viagem agarrado na asa, alguma coisa, mas que, né, com o avião levantando voo, óbvio, não ia conseguir, acabaram caindo, morreram, entendeu? Uma cena chocante. E essa é a realidade do Afeganistão. E qual é o grande problema? O grande problema é que os Estados Unidos está dando sinais claros de que não vai se meter nesse BO, entendeu? E é aquela coisa, o preço da liberdade e o preço, né, nesse caso aí, de não haver uma ação intervencionista buscando visar os direitos humanos da população, a gente vê o que está acontecendo aí, né? E, de repente, mais para frente, a gente realmente vê algumas barbaridades acontecer, algum abuso de forças, como fatalmente vai acontecer, porque o Talibã realmente é um regime radical e não admite certas liberdades, né, sobretudo em relação à mulher, né? A mulher é extremamente oprimida dentro do regime Talibã, por conta dessas questões religiosas e tudo mais. E do ponto de vista político, eles estão ali, são vizinhos da China. A China deu sinais de que vai reconhecer a autoridade, né, talibã no território afegão. Eu não sei se o objetivo, né, do Xi Jinping com isso é simplesmente criar, digamos assim, uma fronteira amiga, né, no sentido assim, ó, o que vocês decidirem, a gente está tranquilo também. Não sei, não se sabe, né, por que eles estão fazendo isso, né? Mas enfim, a gente tem que aguentar essa situação e esperar cenas do próximo capítulo, beleza? É isso aí, espero que tenha curtido essa aula. Qualquer dúvida, deixa embaixo aí que a gente responde. Valeu? Abraço.